Sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Essa é a sua primeira vez no canal? Por favor, se inscreva, curte, comente, compartilhe, porque desta forma a gente vai estar trazendo muitos convidados maravilhosos com temáticas surpreendentes e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cecília Barbosa, a Cissa. Seja muito bem-vinda ao... Obrigada. Uau, Que Fininete, bom tê-la conseguiu. aqui. Meninas. Que bom tê-la aqui hoje, Cecília. Então, a gente está Prazer é meu. trazendo pessoas bem especiais, com conteúdos bem diferentes e não poderia deixar você de fora, né? A gente já conversa há bastante tempo sobre o seu trabalho e a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, saber um pouco mais sobre a análise corporal. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga por formação. Trabalhei muito pouco com psicologia. Trabalhei trabalhos que não são, né, de consultório. Foi ali grupos de acompanhamento. Trabalhei em clínicas psiquiátricas. Mas eu passei a maior parte da minha vida sendo empresária. E foram longos anos, até que um dia eu achei que aquilo não me falava mais. Eu sou uma pessoa dos objetivos, tem muito a ver com o meu traço de caráter, né? Pela análise corporal. Sou muito dos objetivos. Quando eu atinjo aquilo ali, eu sempre estou buscando coisa nova, e sempre coisa nova, e sempre estudar, e sempre... E daí eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar com alguma coisa mais humana. E eu fui trabalhar com treinamento cognitivo, que a princípio era uma coisa que seria voltado para crianças, era uma franquia. Aqui no Rio de Janeiro chegaram muitos idosos, quebrando até um pouco, né, o planejamento todo que a gente tinha. Foi uma mudança muito incrível, mas como sempre, eu e minha equipe, a gente abraçou isso e fomos estudar como o que a gente fazia com idosos. Não era mais tudo que a gente tinha na franquia, era para criança. E a gente foi aprofundando, e eu fui fazer uma primeira pós-graduação que foi em gerontologia, que é o estudo da psicologia para os idosos, né? Geriatra para os médicos e gerontologia para as outras especialidades, né? E daí foi muito legal, porque a gente conseguiu superar esse desafio. Ou era desistir do trabalho, vender a franquia, fazer o quê? Eu não sabia, porque a gente chegou a ter 100 idosos numa mesma unidade com 3 crianças. Então, eu falei, olha, está tudo errado, ou a gente para tudo, ou a gente aceita o desafio, abraça e vamos criar alguma coisa. E a gente criou um programa muito legal para os idosos. Eu fui estudar, como sempre, eu fui fazer uma pós-graduação em investimento de grana, de tempo, no meio de um negócio novo e tal. Eu fui aprendendo muita coisa. Isso me trouxe amigos, me trouxe conhecimentos, abriu portas para mim para outras coisas. Então, sou uma pessoa que adoro falar, eu não tenho nenhum problema de falar em público, seja lá para quantas pessoas forem. Fui fazer muitas palestras, eu comecei, isso foi muito no começo, né, dessa história do treinamento cognitivo. Então, eu me joguei. Então, palestrava em todo canto, eu ia a 1.000 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas, 20 pessoas, para mim era a mesma coisa. Eu ia e falava porque é um assunto muito bacana. Depois disso, eu segui querendo ainda... esse negócio economicamente não era legal, aí eu me desfiz desse negócio em 2000 e acho que 2010, 2011, por ali. E eu falava, caramba, o que eu faço? Porque eu gosto de estar com as pessoas, que também tem muito a ver com meus traços, né? A combinação dos meus traços. Ao mesmo tempo que eu gosto de desafios, eu gosto de aprender coisas novas, de dar o meu melhor sempre. É uma cobrança que eu tenho, será que eu fiz o melhor? E aquela coisa sempre com chicote nas costas. Eu queria trabalhar com pessoas, eu queria estar com pessoas. E daí eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, um acontecimento que, pá, falei, caramba, o que eu faço agora para curar essa dor? E eu fiquei procurando coisas, eu ficava, como sempre, pesquisando, e eu vi acupuntura. E, caramba, eu nunca fiz isso, vou lá, eu vou ver qual é desse negócio. Aí comecei a me tratar com acupuntura num consultório, e aquilo ali foi tão bacana para mim que eu falei, uau, obrigado, universo, mais uma vez mostrou uma forma para eu ajudar as pessoas, e que eu achava incrível, né? Tinha o conhecimento já de psicologia, que eu uso muito,
As pessoas perguntam, você é psicóloga? Sou, porque é impossível a gente não ser o que a gente é, o que a gente aprendeu. Mas hoje eu não atendo as pessoas com psicologia, se não tiver, eu falo, tem que estar agulhado na minha maca. Porque ali a minha escuta é diferente, eu acho que eu consigo conduzir ali, né, os tratamentos de uma forma diferente. E por um bom tempo isso foi muito legal, até chegar a tal da pandemia. E eu parei de trabalhar, fiquei ali, todo mundo acho que ficou naquela expectativa de voltar logo e vai passar, e vamos que vamos. E eu fechei o consultório e falei, eu não vou ficar, né, com tudo aí montado e sem saber, eu sempre naquele lado lógico, né, racional, falei, não, não vou. Os amigos, né, parceiros de consultório, não, não, eu falei, gente, eu não vou. Estou aqui, minha grana, estou saindo, porque eu acho que isso vai ter muito mais do que a gente imagina. E fui e fiquei sem trabalhar. A Cecília, sem fazer alguma coisa, ela está estudando, ela está procurando alguma coisa nova, e comecei a olhar coisas na internet. Eu vejo muita coisa que, assim, eu vejo muita coisa, mas, como eu digo, a análise corporal é uma coisa que apareceu quando eu vi aquilo ali, eu falei, uau! Né? Aí fui ver de onde tinha saído, que teoria é essa, de onde esses caras tiraram isso. Aí fui ver que tinha a ver com o Reich, né? Que é uma pessoa muito conhecida no meio de psicologia, um psiquiatra. E eu falei, nossa, tem um embasamento científico aqui, bacana. Então, eu comecei a aprofundar. Então, eu estudei muito essa técnica, os vídeos do próprio pessoal do Corpo Explica, e fui procurando também. Vamos ver como é que o Reich falou disso, e fui aprofundando. Eu falei, uau, uma coisa legal, porque ligava mente e corpo de uma forma prática, talvez, de colocar para as pessoas informações, pelo menos que eu tive na minha análise, que eu não na análise corporal, né, que eu não tive durante anos fazendo psicoterapia. Então foi assim, pá, em 2 horas de sessão, eu falei, caramba, então é por isso. E assim, foi uma coisa que impactou para mim, mas eu já estava dentro do curso. E eu falei, esse negócio é legal mesmo. Então, por que dessa minha escolha? Por que eu olhei para isso? Porque a gente foi jogado para isso, né? Todo mundo olhar para dentro. Desse olhar para dentro, eu falei, eu preciso fazer outras coisas, agora eu tenho tempo, então eu vou fazer tudo que eu não fazia. Eu vou malhar, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou fazer um monte de coisa, porque a gente teve que se olhar, né? Era um espelho, a gente, um espelho, e quem tinha gente em casa, eu tenho 2 cachorros aqui, eram as minhas companhias. Então, vamos que vamos. E eu cheguei até essa técnica, como eu falei, né, esse pessoal do Corpo Explica, e eu falei, esse negócio é legal. Aí fiz a formação toda, e o que foi me chamando a atenção todo o tempo era a praticidade da técnica, a forma de você acessar a pessoa. Como eu falei, eu fui estudar o Reich lá, eu falei, caramba, como ele foi mal entendido, Ninete, minha colega aí, sabe o quanto ele foi mal interpretado, né? Mal visto até, né? As pessoas não quiseram olhar para aquilo. E era uma teoria super incrível, porque a gente não é realmente, né? Vocês que trabalham com terapia integrativa, a gente não é só um corpo, não é só uma mente, né? Nós somos, né? O eu sou, né? A gente um vórtice ali de luz, né? De energia. Então, é Um uma ser coisa só, não integral, tem como né? ser um ser integral. Então, essa técnica me chamou muita atenção, e é coisa que hoje eu sou apaixonada por falar, por fazer, atender um a um, dar aula, falar sobre o assunto, fazer vídeos. Então, é uma coisa que me desperta esse tesão de vida, falar hoje, falar sobre análise corporal. Ah, que legal. Dos materiais, né, do que você já colocou no Instagram, do que eu já vi de você, você dá muitos exemplos, né? Então, assim, eu me lembro um que você falou sobre o Jô Soares, sobre o formato, né, do corpo dele, né? O Jô é o clássico traço de caráter oral. As características, primeiro são 5 traços, né, que falando para as pessoas, são 5 tipos de mente, formados desde o útero até o final do processo de mielinização, que começa na cabeça e termina lá no cóccix, né, que é a coluna vertebral. Ele vai mielinizando, então cada parte que aquela mielinização vai passando, ela vai dando novas sensações e novos movimentos ao nosso corpo. Então, o traço oral, que é o do Jô, predominante, né? Todos nós temos os 5 traços, em maior ou menor predominância. Uhum. A análise corporal ela gera um gráfico que a gente fica ali bem claro qual é a sua predominância de forma de agir, pensar e sentir. O Jô, ele é o segundo traço, que é o traço oral, que é formado ali na amamentação,
quando o bebê saiu da barriga, ele já sabe que tem um mundo, mas o mundo é ele e a mãe. Então, o traço, ele forma quando, por exemplo, eu gosto dos exemplos, né? O bebê sente esse traço, cada traço tem uma dor e um recurso. A dor do traço oral é a dor do abandono. Que é a dor do abandono? O bebê está lá, quietinho no berço, aí ele sente algum incômodo. Tem um bichinho machucando ele, espetando, ou a roupa está causando algum incômodo, ou alguma dorzinha, o bebê chora. Né? A nossa primeira comunicação com o mundo é chorar. A gente berra para alguém olhar para a gente, porque a gente não sabe se cuidar. E aí o bebê chora, a mãe vai lá e fala: ah, meu filho e tal, pega no colo. Normalmente o que a mãe faz? Ela dá mamar, ela alimenta aquela criança. Se a gente chorou por fome, ok, a gente foi satisfeita, a nossa necessidade foi satisfeita. Mas se a gente não estava chorando por fome, o ato de mamar, ele sempre é prazeroso, mas a nossa dor, o nosso incômodo continuou lá, porque o que estava incomodando era alguma coisa no bercinho, era uma dorzinha, era uma roupa, uma etiqueta da roupa incomodando o bebê. Então a mãe vai dar o mamar, vai embora, né, sai do quarto, e o bebê sente a dor do abandono. Tipo, uau, eu estou com um perrengue aqui, eu estou precisando de alguma coisa e não tem ninguém que faça isso por mim. Me deixaram aqui e foram embora e eu continuo com a mesma dor, com o mesmo incômodo. A mãe tem culpa nisso? Não. Algumas pessoas percebem esse traço, passam pelas mesmas situações, que é uma situação super comum, mas algumas pessoas percebem essa situação como uma dor. Aquilo ali marcou aquela pessoa naquele momento da minimização, que estava aqui na coluna torácica, na cervical, que dá os movimentos das mãos, dos ombros, né, as mãos, e os 5 sentidos: olfato, audição, paladar. Então, o que isso faz com essa pessoa quando ela tem essa descarga energética ali, muito forte desse trauma, minimizou, fez aquele caminho neural ali, né, da dor do abandono, a pessoa fica com traços mais fofinhos, mais arredondados. A gente fala, o oral ele é mais arredondado, não necessariamente gordinho, mas o Jô Soares era o perfeito exemplo. São mais bochechudinhos. Vivo gordo, né? A carinha é mais infantil. Para quê? Para ter a atenção das pessoas. O recurso deles é a empatia. Então, são pessoas extremamente simpáticas, empáticas, gostam de toque, gostam de estar com as pessoas, querem ser vistos, querem falar, adoram comer, adoram cheiros. Então, aqueles 5 sentidos, aquela descarga energética que ele recebeu, são pessoas que têm os sentidos mais aguçados do que outros traços, por exemplo. Então, são artistas, são cuidadores, são terapeutas, têm facilidade em falar. Uma pergunta. Você está explicando e eu estou me lembrando de uma época que o Jô emagreceu. E assim, a impressão que dava é que ele literalmente ficou triste, né? Ele perdeu um pouco da alegria que ele tinha, né? E aí, logo depois, ele engordou de novo e voltou a ser como era. Quer dizer, isso tem alguma explicação dentro do seu estudo? Então, o oral, ele principalmente, ele se identifica muito, ele se conecta muito com o mundo através da comida, através do paladar, porque lembram lá na alimentação, né? Era o ato de mamar, era o prazer do bebê. E algumas pessoas, às vezes, emagrecem porque fazem cirurgias e, às vezes, começam a fazer restrição alimentar mesmo e começam a não ter esse prazer pela vida. Como eu falei, cada traço ele vai se conectar com a vida, com o mundo. A Ninete, agora há pouco, falou de uma forma tão bacana, né? Essa conexão com o mundo, como é que você, né, se vê ali no mundo, de acordo com aquela dor e com aquele recurso. Então, às vezes, a pessoa para de comer, eu até brinco com as pessoas que eu atendo. Está cansado, está chateado, está triste, eu estou de dieta. Olha, oral não tem que fazer dieta quando está mal, porque é a sua forma de se recuperar daquela dor. Então, eu falo, não adianta e não vai emagrecer, porque você vai causar, o Jô, você vai causar uma tristeza, você vai tirar
a sua possibilidade de cura naquele momento, que é a sua forma De se expressar, né? de se expressar e até de tirar um pouquinho dessa dor mesmo, né? Cada traço Entendi. vai ter ali a sua forma de sair da dor. O oral, Uhum, principalmente comendo uma comidinha gostosa. entendi. E o Jô é assim um clássico, né? Porque as pessoas Clássico. conseguem visualizar bem. Mas eu me lembro que você falou algumas coisas sobre psicopata, que não é Ah, o psicopata, né? não. Que a gente costuma ouvir, né? Psicólogos O falando, mas problema ali, né? é, Psicológico. Não é a é. Eu acho doença. legal ela falar sobre esses traços de personalidade, Sim, dar um sim. exemplo e falar de cada um. É porque eu estou me lembrando do que eu já vi do trabalho dela para poder trazer, né, como curiosidade. O psicopata, o exemplo clássico, que é muito usado no nosso meio, é o Cristiano Ronaldo, o jogador. Ele tem um traço psicopata muito forte, muito marcado, com rígido. O Cristiano Ronaldo, o corpo dele, então o oral tem um corpo, o formato é o arredondado. O Cecília, psicopata. deixa eu Oi? só te falar, só explica para o pessoal Sim. que este psicopata da linguagem corporal é diferente da Sim. psicopatia que a gente analisa dentro da psicologia quando é um desvio de comportamento. Senão as Então, pessoas são capazes de confundir. confundem mesmo. Os 5 traços de caráter, eles têm uns nomes muito estranhos. O primeiro é esquizoide, formado no útero. Dor, rejeição. E o recurso deles, criatividade. Lembra que ele não tinha processo de mielinização no corpo, ele estava dentro do útero, ele só tinha a cabeça. Então, são pessoas Uhum. extremamente pensantes, não gostam de contato físico e por aí vai. O segundo traço a ser formado, já fora do útero, é o oral. O oral é um nome mais comum e tal, já falamos sobre eles. O terceiro traço é o psicopata, que o momento dessa mielinização é ali a entrada do social na vida da criança. É quando a criança saiu do útero, ficou ele e a mãe na amamentação, e agora ele percebe que o mundo lá fora existe. Então, ele tem os parentes que visitam, ele já entende, as pessoas estão ali com 2, 3 aninhos, ele já se relaciona com as pessoas, ele vê que tem vizinho, que tem primo. Então, assim, e é o psicopata, não é o psicopata de filmes, esse é só um nome. Eles foram mantidos em respeito ao Wilhelm Reich, que foi o criador dessa teoria, lá atrás, os 5 traços de caráter, e nada tem a ver com doença. Então, o psicopata ele tem a dor da manipulação, e o recurso dele, que é muito legal, e o pessoal fala, psicopata, eu falei, nossa, é o meu menor traço, eu adoraria ter ele mais alto, que é da negociação e da liderança. Então, a dor, a manipulação, o recurso, negociação e liderança. E o formato, triângulo invertido. Um exemplo, a gente vai voltar a falar do Cristiano Ronaldo. Se as pessoas não ficarem, é só um triângulo, é só o cara sarado, magrinho. Não. É um traço que a mielinização estava aqui na torácica, então são pessoas, por exemplo, Donald Trump, ele tem um peito estufado, ele tem um. Se vocês podem perceber que ele parece aquele Peito meu de malvado, pombo. malvado favorito. Exatamente, o peito dele parece que é maior do que ele todo. Ele tem um traço de psicopata muito grande, porque ele é um triângulo e ele tem esse peito estufado. O Cristiano Ronaldo é óbvio, porque aquele menino dá para estudar anatomia nele, então ele tem aquele triângulo no tórax. Ele sempre, uma coisa que o traço psicopata tem, eles são pavões, eles gostam de aparecer, eles gostam de ser vistos, nada a ver com Cristiano Ronaldo, né? Imagina. Aquele que fica olhando no telão o tempo inteiro se ajeitando, né? E eles gostam de mostrar domínio. Como eles são líderes, eles têm essa dominância. Então, eles ocupam espaço. É aquela pessoa que para com a mão aqui na cintura, que abre, ele ganha mais espaço, para com a perna mais aberta. Por isso, é importante a gente, na hora de analisar a perna, como essa pessoa para, quando ela está parada na fila do banco, como essa perna. Então, eles têm a perna mais aberta, eles criam base, lembrando que a mielinização estava no tronco, então, ainda o psicopata ele tem isso aqui formado, tem a oralidade, tem a psicopatia. As pernas normalmente são finas. O Cristiano Ronaldo ele é muito forte em cima. As pernas dele, imagino que ele malhe muito para com aquele pernão, porque ainda assim não é tão proporcional à parte de cima do corpo dele. Então, esse é esse terceiro traço.
E o exemplo clássico que a gente dá é o Cristiano Ronaldo, que mistura ali com o último traço, que ele é todo rasgado, com o traço rígido, que é o último traço. Então, esquizoide, oral, psicopata. Quarto traço, masoquista. O masoquista ele é formado na época do desfraude, controle esfincteriano. É hora que a criança está ali aprendendo a segurar o xixi e o cocô. E nem sempre isso é possível. Então, como é que forma essa dor na gente, né? A gente está lá brincando, de repente, a gente sente vontade de ir ao banheiro, tenta chegar e não chega. Aí faz o xixi, o número 2 ali no chão, e alguém chama a sua atenção. Olha, às vezes um irmão, né? Aquele irmão mais velho, fulano fez xixi no chão de novo. Ah, seu mijão, alguma coisa assim. E a criança sente a dor, né? Alguns mais, outros menos, da humilhação. Falou, caramba, estão me expondo aqui, por que ele está fazendo isso comigo? Eu nem consegui chegar, não foi porque eu não quis. Então, Cecília, isso também Oi. serve para as crianças que fazem xixi na cama com uma certa idade? Não, isso aí Não. seria. Eu acho que essa criança, aí a gente pode. Não consigo olhar isso para o corpo explicar de acordo com os traços, mas é ali a dor do traço masoquista. É uma pessoa que não tem controle, mesmo que ela já tenha, mas ela não tem controle. A gente tem que olhar para esse traço dela e por que ela está usando isso, por que ela está com esse descontrole nesse traço. O que esse traço quer dizer? Qual é a dor desse traço? A gente já falou da humilhação. Eu fiz alguma coisa, e olha só, é o colocar para fora, tá? A fase esfincteriana é a fase que a criança está passando, esse é o exemplo mais clássico. Mas pode ser a criança falar alguma coisa e ser reprovada. Tá falando besteira, não fala besteira, seu burro. Expressar um sentimento, um menino cair e chorar, falando, homem não chora, cala a boca. Então, o masoquista é um traço que ele guarda o formato dele, com a dor dele e a humilhação, ele sempre, na próxima acontecimento, que ele tivesse vontade de desistir, ou que ele fosse expor um sentimento, ele trava. Ele tinha vontade de não fazer aquilo. Então, é um corpo, a gente fala que é um corpo trancado, fechado. O formato desse corpo é o quadrado. Sabe o Bob Esponja? São aquelas pessoas troncudinhas que a gente fala, o atarracadinho. Tem gente que parece um quadradinho, o bumbum é achatadinho, aquelas pernas de tronquinho, a coxa, o joelho e o tornozelo são muito parecidos. Pessoas Perninha de tartaruga, né? Aquela coisinha igualzinha, né? Normalmente param com o pé assim, porque tem o bumbum, ele entra, então ele abre o pé, então, como eu disse, a gente analisa, né, da cabeça aos pés, literalmente. O pé, ele normalmente as pessoas param com a perna um pouco mais junto e o pé abre, assim. E o psicopata, ele abre todo porque ele tem base, ele precisa de base porque ele não tem força nas pernas. O traço masoquista que a gente está falando, ele já está mielinizado ali embaixo. Então, são pessoas desse traço, o masoquista e o rígido, são pessoas que têm força na perna. Então, você vai perceber na análise que aquela perna, nossa, essa perna corre, essa perna aguenta um peso. O formato é o quadrado, que é esse corpo que foi trancado, ele foi travado, trava maxilar. Sabe o Sérgio Moro? Ele tem um rosto quadradão, e ele quase, o sorriso dele não abre, o máximo que mostra é um pouquinho aqui dos dentes de cima. São pessoas que, quando sorriem, sequer a boca abre, como um sorriso de um oral aqui. Sorri e mostra todos os dentes. É um sorriso, meu sorriso é um sorriso oral. Mas tem gente que sorri e sequer o rosto abre. Então, esse é o traço masoquista. São pessoas extremamente discretas, não gostam de que chamem a atenção para cima delas. Se puderem passar despercebidas, elas passam. Mas são pessoas que só foram preparadas, esse corpo foi preparado para trancar. Daqui não sai nada. Quando eu soltei, não fui bem recebida, então eu vou trancar. Então, são pessoas extremamente fechadas, caladas, são aquelas pessoas que são muito boas para você contar coisas para ela. A gente diz que parecem uns cofres, né? São super fiéis, dali não sai nada, nem o seu segredo. Fala um pouco de si. É aquela galera que chega num lugar, que trabalha, é aquela pessoa que senta na frente do computador, não precisa nem janela. A pessoa enfia a cara ali, não tem a menor necessidade de contato com as pessoas, embora seja um traço mais emocional, que a gente chama de traço quente, mas não tem essa necessidade de troca, não são, eles sentem muito, mas não expõem. Lembrando que eles foram
preparados para trancar, para fechar. Dor da humilhação, recurso. Organização, planejamento, são pessoas, aquelas pessoas que leem manuais, que trabalham com planilha, que organizam tudo, aquela pessoa que sabe exatamente onde está aquilo, como planejar uma coisa, ele planeja do início ao fim, é o traço planejador que adora segurança. Então, nos cursos de venda, né, quando eu falo sobre isso, eu falei, jamais mostre um carro vermelho para uma pessoa de cor quadradinha, ela não gosta disso, ela quer o carro e o prata, um preto, um branco. Não fale alto com ela, não a exponha, tipo, esse aqui está comprando alguma coisa, ou esse aqui, não sei, ele falou alguma coisa. Não, não pode. Você vai vender uma roupa, você jamais vai oferecer uma roupa florida para uma pessoa do traço masoquista, porque eles não gostam, são pessoas mais discretas, mais tradicionais. Então, o recurso deles é planejamento, eles são muito processuais. Gostam de pegar as coisas organizadas do início ao fim. Eles têm uma entrega muito boa. São pessoas que gostam muito de trabalhar em escritórios, contadores, que trabalham com segurança de alguma forma, de cuidar das pessoas. Então, já que eu falei do traço quente, que é o masoquista, mais uma informação. Primeiro traço, esquizoide, traço frio, totalmente lógico, só cabeça. Oral, mamãe, sensações, imaginem, traço quente. Terceiro traço, psicopata, frio. O psicopata é aquele que está sempre assim, né? A manipulação foi formada ali. Eu esqueci de dar um exemplo, né, do traço psicopata, que eu acho que é bem interessante. A criança está aprendendo a fazer coisas, está ali já se relacionando, vendo que tem um mundo. Aí vamos dizer que ela tem aprendido a assoviar. Aí chega alguém da família, ou um vizinho, algum tio, e fala, fulano, Cissa, Martinha, assovia para o titio, mostra que você já sabe assoviar. E você assovia, todo mundo, que legal, que bonitinha, que incrível. No outro dia, Martinha, mostra aí para a vizinha que você sabe assoviar. Você assovia, todo mundo, uau, que lindo, Martinha. Chega um outro dia, você está lá fazendo alguma coisa, ou você não está afim, você não está prestando atenção naquilo, e alguém chega para você e fala, Martinha, assovia para sua prima que ela quer ver que você sabe assoviar. E você não quer fazer aquilo aquele dia. E o que as pessoas fazem? Feia, não gosto mais de você. Isso é um exemplo, tá, gente? De formação, isso é um exemplo muito corriqueiro. O que fica na cabeça dessa criança? As pessoas só gostam de mim quando eu faço o que elas querem. Eu não sou amado pelo que eu sou amado quando eu faço o que as pessoas querem. Por que a dor da manipulação? Por isso. Então, são pessoas que estão sempre ali, em qualquer tipo de relacionamento, muito com o pé atrás. Se você gostar de mim, o que eu tenho que te dar em troca? Então, a gente brinca, né, que assim, psicopata não tem coração, porque ele não consegue dar o coração dele. Porque quando ele deu, ele foi, né, eliminado ali, né? Ele foi cancelado, para falar uma linguagem bem atual. Então, são pessoas que são boas na negociação, são ótimos para fazer isso, porque tem um senso de justiça, falar, tá bom, então agora eu entendi o que eu tenho que te dar, o que você está me vendendo e eu vou te pagar. Contratos são ótimos, assim, para fazer negociação, falando um pouquinho também das vendas, né? Negociação com um psicopata, você tem que deixar tudo muito claro para ele. É o preto no branco. Eu vou comprar isso aqui, mas o que você vai me dar, em quanto tempo, como eu vou pagar? Enfim, então a dor da manipulação está sempre ali. São pessoas difíceis de se relacionar, quando tem esse traço muito alto. Então, frio, quente, frio, masoquista. Quente é aquele quadradinho, ele sente, lembra que ele sentiu, mas ele, pela dor dele, pela humilhação, ele travou. Então, são as pessoas que sentem muito, é um traço quente, mas ele não fala, ele não se expõe. O quinto traço e último traço, lembra dos 5 traços, é o traço rígido, que ali por volta... O corpo explica, fala 5, mas eu coloco ali, estico ele um pouquinho e levo ali, Ninete, para a fase do Édipo, que é a fase que a criança percebe que o mundo é feito em pares. Papai tem mamãe, titi tem titia e eu tenho quem? Aí é aquele pai que fala, minha filha, minha princesa, amor da minha vida, você é a mulher da minha vida. Mas na hora de dormir, ele dorme com a mamãe. Mamãe, príncipe, meu filho, o menino mais lindo do mundo, eu te amo, você é o homem da minha vida, mas dorme com papai. Aí você fala, uou, primeira dor. Exclusão, troca, traição. Por que eu perdi? Né? Onde eu errei? O que eu fiz
para ter perdido essa disputa, porque é uma disputa. Né? Eu quero ter você, mas eu não posso. O menino quer a mãe e a menina quer o pai e fala não. Né? Tem um impedimento ali, não, esse aí não pode. Então, é a dor do rígido, que é o último traço, que também é frio. São pessoas, imagina, ganhar o coração do Cristiano Ronaldo, nem sei, psicopata com rígido. A gente fala, não tem coração, não tem emoção, é muita racionalidade, muita desconfiança. Então, o psicopata, o masoquista e o rígido, eles são pessoas que têm muita dificuldade de se entregar, por diferentes motivos, diferentes dores, né? Pela manipulação, pela humilhação e pela traição. O rígido ele é formado ali, o formato do corpo do rígido, que muitas pessoas não é isso, não é beleza. Muita gente que assiste os vídeos acha que o rígido é beleza, não. É a harmonia de formas, corpos mais torneados, aquela musculatura mais aparente, proporção de formas, por exemplo, como é que a gente vê o quanto de rígido tem na cabeça de uma pessoa? Você mede da linha do cabelo até o início da sobrancelha até abaixo do nariz até o final do queixo. Tem proporção? São iguais essas proporções? Ele tem uma boa nota no rígido na cabeça. O olho tem um formato bem, esse cantinho do olho aqui, ele é bem puxadinho, os olhos são parecidos um com o outro, tem uma harmonia? Ok. Então, não só a beleza, é a harmonia dessas formas do corpo. A boca tem esse desenho que chamam, acho que arco do cupido, alguma coisa assim, não tem, é o sorriso. Então, é isso que a gente vai analisando nas pessoas. E esse é o quinto e último traço. A mielinização está lá no cóccix. Então, essa pessoa que tinha o traço masoquista, que já estava mielinizado, que tinha força, agora ela tem velocidade. Qual é o recurso do rígido? Se a dor é troca, exclusão e a traição, o recurso é velocidade, competitividade, e são pessoas multitarefas. Competitividade até com ele mesmo. É aquela pessoa que sempre quer melhorar, sempre competindo, quer ser melhor. Quando, assim, eu já atendi uma pessoa que é muito interessante, que é uma pessoa muito conhecida no ramo dela, né, na profissão dela, quando tem uma entrevista com alguém, sei lá, Globo News, alguma coisa assim, é aquela pessoa que está lá falando sobre aquele assunto. E um dia eu perguntei para ela, mas você já está, né, no topo, você olha para o lado, não tem ninguém ali competindo com você. E com quem você está competindo? Ela falou, comigo mesmo. Assim, essa é a fala do risco. Então, são aquelas pessoas que, para não perder de novo, como perderam lá atrás, aquela disputa, né, o menino com o pai e a menina com a mãe, eles se preparam para serem os melhores. Então, eu vou ter aquele corpo que eu vou chegar chegando. Então, a energia sexual é muito grande, porque é a fase da mielinização do cóccix. É aquela hora que a criança coloca a mão ali na genital, na área genital, e ela sente que ali tem alguma coisa diferente, porque está mielinizado ali. Então, já tem aquela descarga energética. Não é a sexualidade. É a sensação que ele tem, que no corpo espírita o pessoal fala de choquinho mágico, que já percebe ali, isso é o início, né, da fase né, o início da sexualidade, mas não é essa entrada ainda. Então, são esses corpos mais harmoniosos, são pessoas extremamente competitivas e assim, chegando, o rígido, se ele for disputar alguma coisa e ele perceber que ele não vai ser bom, que ele não vai ganhar, ele nem disputa. É aquele que dá uma dorzinha na perna, quando ele vê que o adversário é mais forte que ele, que é melhor do que ele, se ele não estiver preparado para ganhar, é a dor. Então, de tudo isso, gente, que a gente está falando de dor e recurso, lembrando que essa dor que a gente sente ainda hoje, que é predominante mais ou menos na gente, é a dor lá da infância. Então, quando a gente sente essa dor é um disparo neuronal que a gente tem e que a gente não tem controle sobre isso. O que a gente faz é, na análise corporal, dizer assim, você ficou chateada com seus amigos, com seus coleguinhas, uma adolescente, porque você, naquele dia, não foi convidado para aquela festa e sentiu a dor da exclusão. A sua amiguinha, eu atendi uma pessoa que jurava que não era oral, jurava que não era rígida, não, mas eu não me identifico, né? Não, eu não sei que dor de abandono. A pessoa tinha sido. A mãe morreu, ela era super criança, teve que se virar praticamente sozinha, e na adolescência, ali, pré-adolescência, a melhor amiguinha dela resolveu não ser amiga dela, foi ser amiga de outra pessoa. Eu falei, você não tá? Imagina se você não tem dor de oral e rígido, né? Não tem pouca, né? Porque a gente não tem essa. Né? Então,
esse entendimento. Quando a gente começa a conversar e começa a puxar da pessoa, você fala, claro que você tem essa dor aí, a dor da criança lá que foi abandonada, que teve que cuidar da irmã menor, só que você era uma criança. A oralidade ali, abandono. Minha mãe foi embora, minha mãe morreu. Isso é a dor do abandono. Então, lembrando que, uma outra coisa muito importante, o oral ele vai sentir dor mesmo quando ele for abandonado e quando ele abandonar. Já vi casos de pessoas engordarem pra caramba porque passaram um processo de amamentação, voltaram a trabalhar e sentiram a dor de ter deixado o filho em casa, abandonado o filho, e essa pessoa começou a comer para compensar, e ela acabou engordando, e a gente teve que entender isso, né? Você está sentindo a dor de abandonar. O oral é aquela pessoa que faz tudo para ficar com alguém. São pessoas, às vezes, que ficam em relacionamentos abusivos, porque ela tem tanto medo de ser abandonada que ela suporta qualquer coisa. E o que ela tem que entender é que ela pode conseguir essa atenção, esse carinho de outras formas, com outras pessoas e até com ela mesma. Então, tudo isso que a gente está falando se remete à criança e a gente tem que entender, você entende depois da análise corporal por que isso dói em você. E isso é a parte mais bacana, assim, uma devolutiva de 2 horas ali, como a gente mexe em tanta coisa. Cecília, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou uma coisa interessante aí, né? Nós temos todos esses traços. Todo mundo tem todos esses traços. Tem alguns que são um pouco mais, outros um pouco menos. Agora, minha pergunta é: dependendo do que você está passando na sua vida, se você, por exemplo, você é mais rígida, mas você passa uma situação, naquele momento, naquela situação, de repente, pode essa questão da oralidade vir mais forte e você passar por aquela situação tendo esse comportamento mais oral? Por exemplo, você é mais rígida, mas você passa por uma situação de abandono, ou você abandona alguém. Ali naquele momento, é como se essa parte oral sua viesse com mais força e você não sabe lidar com essa situação. Pode acontecer isso? Elas vão se movimentando Pode. desse jeito? Então, uma boa imagem dos 5 traços de caráter é como se eles fossem 5 Cecílias dentro de mim. Os 5 Tá. têm as fichas para o jogo, em maior ou menor porcentagem. Dependendo da situação, é óbvio que a minha oral vai me chamar, até porque é o meu segundo traço. Mas mesmo uma pessoa que tem uma oralidade mais baixa, sei lá, uma pessoa 10... Brasileira é muito oral, né? 10% de oralidade, né? Você tem de 0 a 100%. Naquele momento, a tua oralidade te cutucou ali. Fala mais alto. Vocês não estão me ouvindo? Não, eu estou falando, naquele momento a Desculpa, oralidade entendi. vai falar Viu mais como alto, ela vai Lembra que eu falei subir. que eu sou super concreta? Eu sou muito concreta. Ah, No outro dia, uma paciente chegou e falou assim, que telefone é esse? Eu falei, o meu. Aí ela, não, né? Que telefone? Porque ela chegou com um telefone igual o meu, com a capa igual a minha. Ela falou, não, qual o modelo? Eu falei, que telefone é esse? O meu, né? A minha concretude. Eu falo que é quase uma esquizofrenia isso. Então é isso. Então a gente tem os 5 traços, então eles vão se manifestando. Agora, muito importante, por que uma determinada situação, uma situação de abandono, por exemplo, vai mexer muito mais com uma pessoa que tenha mais oralidade, que esse traço seja mais maior nessa pessoa, que seja mais insinuante nela, do que uma pessoa, talvez, que tenha ali 70% de traços lógicos e mais frios, como, por exemplo, esquizoide, psicopata e rígido. Ela talvez nem perceba que foi abandonada, aquela dor é tipo, já foi tarde, vamos para outra, partir para outra. Então, por que as pessoas passam pelas mesmas situações e sentem de formas totalmente diferentes? Porque elas têm predominâncias diferentes, as pessoas são diferentes. sim. Elas sentem, elas veem as coisas, elas vivem de formas diferentes. Mas, sim, qualquer um dos 5 traços pode aparecer durante o dia. Entendi. Quando eu quero montar uma aula, eu tenho que chamar meu esquizoide lá, que é o traço criativo, que imagina as coisas, a imaginação, eu tenho que imaginar uma aula, eu tenho que imaginar de que forma eu vou fazer aquilo, eu estou chamando, como a gente diz, estou botando meu esquizoide no jogo. Aí vem a minha oralidade, o que vai ser bom para as pessoas? De que forma eu vou falar isso que seja uma forma boa para as pessoas entenderem minha mensagem? Em oral. Psicopata, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou
vender um curso, eu vou ganhar dinheiro fazendo alguma coisa, ou eu vou ajudar alguém, essa pessoa vai ficar me devendo um favor. O psicopata detesta dever alguma coisa para alguém, mas ele gosta que devam a ele. Então, se você perceber durante o dia, você percebe os seus 5 traços, como você disse, Ninete, numa dança ali. Mas existe a predominância. Eu vou passar 35% do meu tempo a sorrista, 25% oral. Eu tenho essa predominância, que são 2 traços praticamente antagônicos, tá? Tem um conflito aí que é louco. Rígida é a mulher, é aquela que vai, que faz, não precisa de ninguém, eu faço mesmo, eu quero fazer, eu vou fazer o melhor. Oral, a menina, eu quero ser cuidada, eu quero descansar. Então, assim, eu percebi muito isso na minha análise corporal, que eu falava, caramba, esse é um conflito enorme. Tipo, o rígido não gosta de mostrar fragilidade. E eu fiquei muito tempo da minha vida vivendo na rígida. Eu não preciso de ninguém, né? Mulher de negócio, imagina, eu viajo, eu faço, ficava sozinha no hotel, não sei o que, às vezes dava aquela vontade de caramba, tudo que eu queria era alguém agora aqui para jantar, eu jantava sozinha, e não sei o que, aquilo ali é muito bom quando o seu rígido está ali, ok, amanhã eu vou numa licitação, eu vou visitar um cliente, eu vou vender, eu vou ganhar muito dinheiro, mas a minha oral ficava ali, tipo, relaxa, né? Quando eu quero alguma coisa, aquela coisa tem que ser, é aquela pressa, sabe? O oral é aquela flecha lá na frente. Se o masoquista é aquele que planeja e fala, calma, né? Então a gente tem que usar os nossos traços. Quando hoje em dia o psicopata e o rígido, eles são muito impulsivos. O psicopata viu um negócio e falou, opa, vamos fazer. O psicopata não tem perna, lembra? Mielinização no tronco? Aí ele é líder. Então ele pega uma equipe, ele pega uma pessoa específica para fazer alguma coisa para ele. Ele não tem pernas para fazer. Esquizoide, oral e o psicopata, eles não têm perna, a mielinização não tinha chegado ali ainda. Então, não tem pernas nesse sentido também, figurado, eu não tenho força para fazer nada sozinho. São traços que precisam das outras pessoas para executar coisas. O masoquista, ele é o executor, é o que tem força pra caramba na perna, aquele corpo forte, aquele que calma. Então, o psicopata viu um negócio e falou, uau, que negócio incrível, não sei o que, não sei o que lá. Por muito tempo eu fiquei nisso também. Que negócio incrível, aquela franquia lá, vou fazer, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar com as pessoas, é meu oral, vou cuidar, não sei o quê. E a rígida, não, vamos comprar logo, vamos montar. Ah, não tem um imóvel mais barato. Não, vai esse de 8 mil reais mesmo, isso lá em 2009. E vamos, que vai dar certo. Masoquista, zero. Não planejamos, não paramos para olhar nada, não tinha aquela tranquilidade, falar, calma, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Hoje em dia, toda vez que eu vejo alguma coisa que eu me empolgo, que eu quero fazer logo, que o rígido quer fazer, é para fazer, eu vou fazer. Está deitado, aí lembra que esqueceu alguma, levanta, vai fazer. Eu não consigo não fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. O rígido está sempre fazendo alguma coisa, é um traço muito executor e rápido. Aí eu falo para o meu masoquista, querido, me bota sentada, porque a gente precisa planejar isso. Porque senão o rígido é aquela flecha que vai lá na frente, erra o alvo e acerta na parede. Você fala, caramba, sabe? Eu fico imaginando o bonequinho que dá de cara na parede, o cara falou, que deu errado, tinha tudo para dar certo. Você não planejou. Então precisa ter um mínimo de assentamento dessa criatura, aterramento, para ela conseguir chegar lá na frente com o alvo ok. É bem interessante, né? Porque você fala assim que nós temos todos esses traços. É lógico que nós temos, né? Porque a gente passa por todo esse processo de mielinização, né? Então, isso Todos está passamos. dentro da gente, dentro do processo de desenvolvimento físico mesmo, né? É que aí vai Mental, né? depender de qual característica vai predominar ou não. Agora, deixa eu te perguntar, não sei se tem, como que se forma, você tem todos esses traços, por quê? Um é mais oral, o outro é mais rígido, o outro é mais psicopata. O que leva dentro desse desenvolvimento a gente ser mais uma coisa, ter mais uma característica do que outra? O que A puxa isso? força, a força daquele trauma, daquele momento. Aquilo Tá, ali, então tipo, que as durante o pessoas têm. processo de gestação, desde a concepção até a gestação, ali você vai passar por algum trauma, é isso? Não. Então, a dor, essa dor, ela é uma proteção. É, esse assunto não acaba nunca, né? A dor é uma proteção. Você sentiu uma dor, por exemplo, do abandono, que um bebê pode não sentir, é o Jô Soares, que adora comer e comer, beleza. Melhor do que tirar o meu incômodo é a comidinha. Tá ok, tá sanado aquilo ali para aquela pessoa, para aquele momento, pela vivência que ela teve.
Entendi. O trauma ele vem numa situação desagradável. Eu estava com alguma coisa me machucando, minha mãe veio aqui, me deu leite e continuo no perrengue, eu estou incomodada. Ou seja, aquilo ali teve uma descarga de uma dor muito mais forte para uma pessoa, para mim, por exemplo, do que para outra pessoa que tem esse traço mais baixo. A dor da troca e da exclusão, ela veio mais forte para mim do que uma pessoa, por exemplo, que tem um corpo quadradinho. Eu tenho uma sócia que um corpo quadradinho, super a gente chama de masoca. É a pessoa que guarda tudo, você fala, cara, você precisa falar o que você está pensando. Não fala, porque tem medo. E quando fala, às vezes é um pouco agressivo, porque explode aquela panela de pressão. Para ela, a dor da humilhação que ela passou naquela fase dela ali foi muito maior do que a minha. Tipo, eu tenho 15% de masoquista. Ok, se alguém falou que eu fiz xixi no chão. Eu, hoje em dia, sou assim. Tipo, não tá nem aí o que você está falando. Não ligo. É E a diferente, dor porque do ela viveu aquilo. primeiro? A dor do Esquizoide primeiro traço, que é quando está ali no útero, está formando o primeiro processo. é a dor do esquizoide, a dor da rejeição. Como essa dor acontece? A criança está lá, dentro do útero, ela não tem nenhum controle sobre o corpo. Lembra que a mielinização está só na cabeça. Né? A mielinização começa aqui na Na cervical. base do cerebelo aqui. Ele tem energia, exatamente, ele tem energia só na cabeça. O que ele faz? Ele é só... O controle dele é mental. O corpo são espasmos. O bebê não tem o menor controle. O bebê parece uma lula, né? Se você tira aquela coisa assim, aquelas pesadas que a gente dá na barriga da mãe, a mãozada. A mãe está lá, a gente está lá vivendo naquele mundo quietinho, gostosinho, quentinho, silencioso. Só a gente, com a nossa mãe, a gente não sabe que existe um mundo lá fora. Digamos que o útero ele é nutrido pelo sangue, ok? Por isso que ele é quentinho e ele é macio. A acupuntura fala disso muito, muito bem, assim, do sangue, né? O sangue da acupuntura, o sangue energético. Ele aquece e deixa as estruturas molinhas. Digamos que a gente está lá, no nosso mundinho, a mãe, por exemplo, leva um susto. Alguém morre na família. Aquela mãe toma aquele susto. Adrenalina. A adrenalina faz o nosso sangue ir para pés e mãos, né? Luta ou fuga. Esse útero, ele se esvazia de sangue. A gente sabe disso, né? Processos muito grandes de estresse, a gente baixa a nossa imunidade, a gente tem vários problemas, a gente pode ter vários problemas porque a gente não está nutrindo adequadamente os nossos órgãos vitais. Esse sangue sai, a mãe está ali naquela adrenalina, o que acontece com o útero? Ele fica frio e duro. Ou seja, caramba, alguma coisa no meu mundo não ficou legal. Isso acontece muito quando a mãe tem esse sentimento e ela fica revivendo isso. Por exemplo, a criança dá lá um chute. A mãe lembra, caramba, eu estou grávida, como é que vai ser minha vida agora que meu marido morreu, que eu perdi o emprego, que meu marido perdeu... Aquela sensação vai se repetindo ali dentro, né? O trauma ele é formado através de repetição ou de uma descarga energética muito grande, né? Uma coisa, né? Um acidente, né? Uma agressão. Então, são as duas formas. A gente vai vivendo aquilo ali. Ou basta uma vez e aquilo ali ter marcado aquela pessoa. Não tem uma explicação muito 100%. Foi a forma como nós, como criaturas, percebemos aquela situação. Tem mãe, eu já ouvi mãe falando assim, eu quero que meu filho tenha mais traço psicopata. Você não tem controle sobre isso. Não, vai ficar manipulando a criança, chantageando a criança. Ele pode ligar para aquilo ali, ou aquilo ali para ele, tipo, eu duvido que minha mãe está falando, estou brincando, aqui é oralzão, não é que cheirinho bom desse brinquedo. Assim, a gente não controla isso, nem a gente, nem as pessoas. Você não consegue formar um traço na pessoa. Às vezes até o percepção de cada fato um. quando a mãe descobre que ela fica grávida, porque quando a gente descobre que a gente está grávida, a gente toma um susto, né? Ainda mais Rejeição, se não é imagina. esperado. Você toma um susto, meu Deus, e agora? Não é que Também, você rejeitou o bebê, também. mas você assustou, não estava planejado, não foi o momento, enfim. Aí acontece tudo isso, faz sentido, entendi. Muito Imagina interessante. tentativas de aborto. Imagina uma mãe pensando em abortar o filho. O sentimento de Uhum. rejeição. Tipo, eu não sou bem Você quista sabe, aqui. Você sabe que dentro da psicogenealogia eu estudo o projeto sentido gestacional. Então, são
9 meses antes da concepção, os 9 meses da concepção ao parto e do 0 aos 7 anos. E eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, eu não lembrava. Você está fazendo vir um monte de coisa na minha cabeça, estou lembrando um monte de coisa. Estudei justamente na pandemia, como você também. E tem muito a ver, né? Tudo isso que você fala com todo esse processo de desenvolvimento da criança ou do bebê dentro do útero, né? Então a gente consegue detectar esses momentos e como a vida dele vai se proceder depois daquilo. É muito legal. Exatamente. É um estudo, para mim, fascinante, fascinante. Tem muito a ver com o que eu faço dentro da psicogenealogia. Eu vou voltar a estudar isso de novo. Vou Opa, olhar de novo como com você isso com disse, mais carinho, porque eu refiz várias vezes o processo dentro da psicogenealogia, o projeto Sentido Gestacional, as meninas até fizeram, né? Nós montamos um workshop, tudo, e assim, eu vou voltar a estudar isso porque vai agregar muito nessas análises que eu faço. Eu acho, quando eu fiz, na realidade eu não fiz, você fez o Corpo Explica, eu não fiz, mas eu fiz aquele. Sabe aquele gostinho que eles dão uma semana de curso, que eles vão falando? Então, eu estava lá, eu eu chamo de tinha workshop, né? isso, eu fiz esse, assim, aí depois eu fui dar umas olhadas nos meus livros, que eu tenho, os livros de bioenergia, tal, bioenergética, eu falei assim, gente, tem muito a ver, é muito lindo esse estudo, eu acho que isso daí é muito interessante, para terapeutas, principalmente, porque a gente sabe exatamente como abordar o cliente, como conversar. Quando você fala técnicas de venda, você sabe como abordar o seu cliente. Ou seja, é um estudo para tudo, para a vida toda e para todas as Você olhar para a pessoas. pessoa e você saber como ela Como lidar com ela, funciona, né? Como como lidar com conversar. ela. Até para Não. casais, pais e filhos. Eu faço análise corporal de família, é muito legal, de casais. Faz Gente, que análise, legal. a análise dos dois, né? E depois você junta a análise combinada. Tem casais que são Uhum. extremamente rígidos, por exemplo. Então, todo mundo ali compete entre si, todo mundo quer resolver tudo, todo mundo quer mandar. Então, se é bom, por um lado, a psicopata com rígidos, extremamente frios, não dão coração, beleza, estão ali combinados os dois. Mas tem dois querendo liderar, tem dois querendo resolver tudo, um quer fazer um negócio, outro quer fazer outro que achou mais interessante. Então, você mostrar isso para as pessoas e falar, olha só, vamos decidir, você resolve, não sei, onde vocês vão morar, a próxima viagem vai ser o próximo negócio. E não é conflito, porque dentro dos traços, dos próprios traços, existe uma coisa chamada conflitos e semelhanças. O oral e o masoquista, eles são semelhantes, só que um sente, outro não sente. Os dois são super sensíveis. O psicopata e o rígido são dois traços frios, um compete e o outro domina. Então, assim, dá para se bicar muito ali. Então, o esquizoide, por exemplo, que é o primeiro traço que a gente acabei de dar o exemplo, essas pessoas não gostam de toque, não gostam de contato com as pessoas. Inclusive, às vezes tem problema de pele quando tem que se relacionar, quando tem que se mostrar, quando tem que dar uma palestra, apresentar um trabalho. É uma tortura para essas pessoas. Todo mundo do mental. Um exemplo, eu acho que o único que eu não dei exemplo foi o esquizoide. Renato Russo, por exemplo, era aquele corpo meio desengonçado, dançava meio fora do ritmo, e tinha umas danças assim que eu achava super estranho, né, na época. Então, são aquelas pessoas que chamam de nerds, são os esquisitos, normalmente usam óculos, eles têm um olho mais com mais olheiras, são pessoas que não gostam muito desse contato, então óculos também já ajuda, normalmente desde cedo usam. São mecanismos que a pessoa vai criando para diminuir aquela dor. São magrelos, com pontas de ossos aparentes, às vezes no cotovelo, tem gente que tem um cotovelo super pontudo, não tem muita energia no corpo, então o corpo é meio desengonçado mesmo. Mais magrelos, às vezes aquelas pessoas que param com a perna assim, arqueada para trás, assim, parece que vai quebrar a perna para trás, então isso é um traço bastante esquizoide, ou perna arqueada. Então, é isso que a gente está analisando. E são os pensadores, cientistas, escritores, artistas, aqueles que não são de exposição, são escultores. Stephen Hawking, aquele cientista super esquizoide, o cara mudou a história da humanidade. Ele
completamente esquizoide, né? Todo ali magrelo, todo desengonçado, mesmo antes da doença, né? Para quem viu o filme e tal, tem aquele personagem que é o nerd, o desengonçado, é o traço esquizoide, que é super frio, não gosta mesmo de toque. Se você chega num lugar, num aluno, um parceiro, uma pessoa que você vai vender alguma coisa, que você vai atender, jamais coloque a mão no esquizoide. Ele está arriscado até ele chegar para trás. Tem gente que, né, o oral adora botar a mão nas pessoas. Jô Soares, ele vai botar a mão, provavelmente colocaria a mão na mão do Renato Russo, ele tiraria, ou se sentiria incomodado com aquilo. Então, é o traço que está só na cabeça. Então, fechando aqui, que eu tinha esquecido de dar o exemplo do esquizoide, é o traço que detesta contato físico e também visual. Eles não gostam de trocar olhares. Nossa, Cissa, você deu uma aula aqui. Falei pra Tem caramba, né? Eu adoro certeza? falar dessa coisa. Não, imagina, gente, eu adorei, né? Eu fico às vezes tentando adiantar o assunto para não contar tantos detalhes, mas é tão legal, Não porque a tem gente acabou, como, a né? Ninete me puxou muito, ele foi muito legal que a Ninete me faz voltar lá, vamos lá, para não ficar maçante o assunto, né? Não, Nossa, adorei, imagina. foi ótima. Você deu uma aula, assim, é Uma legal aula, né? porque mostra que o autoconhecimento é tudo, né? E não é só para terapeuta, é para qualquer pessoa, né? Então, tem algumas pessoas que a gente traz aqui, e independente se a pessoa quer se aprofundar no assunto ou não, essa aula que você deu já atiça, né? Já aguça bastante. Cada pessoa que vem aqui, sempre a gente fala, vai ter que voltar. Nossa, O Porque papo não acaba, né? porque sempre fica mais alguma coisa e tal, e assim a gente está muito feliz, porque todas as pessoas que já tiveram aqui, a gente amou, né? Não tem gostei mais desse do que do outro, a gente amou todos, né? Então, assim, é meio redundante, né? A gente fala, a Corações de gente mãe. adorou, mas é verdade, mas é eu verdade. ficaria aqui horas, né? Porque é um assunto que eu adoro, eu ficaria horas aqui. Não, mas a Cissa já vai, né, se comprometer a voltar, né? Eu Sim. Sim. volto. Prazerzaço, com muito prazer. Eu acho Então, que a vai ser legal gente ela voltar para ela falar sobre os relacionamentos. Hum, Deve ter muita gente deve ter ficado curiosa, porque conforme você vai explicando, a gente sempre vai, tem, é. vai olhando Vai assim, aprofundando, vai é, abrindo, né? Eu vai, na você numerologia também tem, as pessoas sempre querem saber o que combina, né? exato, exato. Vai ser bem É. legal. Eu E vou abrir uma Cissa, a empresa de gente consultora de aplicativos. Olhar a fotinha e falar, isso não vai dar certo com você, não. Isso aí é bom para você. Olha, vai tá ficar vendo? rica, vai ficar rica. Então, Procurando uma Cissa, sócia, Martinha. cada pessoa que a gente traz no podcast, a gente oferece um mimo. E aí o seu, Vamos lá, vamos Doral, faz mostrar. assim, cabecinha, ó. Saiu da risca, vai por oral, ó. Ah, A gente tentou chegar ao máximo, né, para te agradar. gente, que ai, fofura! Ai, ai, que fofinho. bom, Tem se você olhinho azul? gostou. Tem olhinho azul, Martinha? Olhinho azul? Tem que ter olhinho Ai, azul, hein? É? é Tá por de olho causa que fechado. tá de olho Tá fechado, quase né? fechado. O oral, quando sorri, o olho fica fechado, não dá nem para ver. Espero que você tenha gostado. Amei, Martinha. A gente sempre oferece com muito carinho. A Caco, que é a nossa artista, Isso. É ela você, sempre Caco. capricha. É ela Sou que eu. faz. É, Que coisa linda. é, ela sempre Delicadeza. fala isso, que coisa linda. Delicadeza. A Caco fala coisa linda? Coisa linda. Para os meus bichinhos aqui. Então, assim, a gente vai postar, o pessoal que se interessar, quiser mais detalhes sobre consulta, sobre curso, a gente vai estar colocando lá no Instagram todos os detalhes, né? E a Obrigada. gente quer que você volte logo também, tá? Eu volto. Pode chamar 2023. que eu venho. A 2023, Ninete deu uma emplacando. ótima ideia. A gente fala sobre Gente, relacionamento, sobre conflitos e semelhanças. Que aí vai aprofundando, gente. Vai indo e a gente não para. Mas é muito legal para os casais. E dentro da gente também, né? Os conflitos e Sim, semelhanças dentro da gente. Que é muito vai ser legal. você muito dá bom. curso desse assunto que a gente conversou hoje? O corpo explica, você dá curso?
Sim, sim. Eu tenho um que ensina bastante, assim, não a ser analista, uma pessoa a ser analista corporal, porque é uma formação muito aprofundada, mas eu mostro muita coisa para você conseguir identificar ali na pessoa não só o formato, como sinais também, como sorriso, abrir, mostrar todos os dentes quando você está ali de frente para uma pessoa. E tem um curso Legal. bem focado para vendas, que é aquela coisa bem mais rápida, que é muito formato do corpo mesmo, aqueles segundos que você bate o olho e fala, eu já sei como eu vou conduzir esse atendimento. Legal. Perfeito. Ah, Esses Cecília. cursos são rápidos? Você oferece por plataforma? Como é que é? É plataforma. Meus cursos são todos hospedados na Hotmart, tem toda a segurança, tem vídeo, tem material didático, tem quiz, que é muito legal, são perguntas. Não tem nota, obviamente, não tem, né, aprovação, como eu tive que para passar no Corpo Explica, mas a rígida sofria, pingava no ar-condicionado, 19 graus pingando de suor de nervoso. Mas passei da primeira vez. É tudo num ambiente bem controlado, bem seguro, do pagamento, a forma da pessoa fazer o curso, tudo organizadinho, material organizado, do jeito que a rígida gosta, e que o masoquista teve que entrar no jogo para falar, não, bota aqui embaixo, escreve isso, escreve aquilo, e tem os e-books também, que estão lá na plataforma. Ai, perfeito. Ai, que ótimo. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa, né? Eu acho que o pessoal vai curtir Amei. bastante. Nós também. E Essas fica a carinhas promessa ótimas de você aí. voltar. Eu volto, e adorei Volta, falar volta. olhando para essas carinhas. Fala que lindo, Caco. Ah, que linda você, Cecília! Muito linda! A oral Ela é, veio lá da prati- cabeça. ela é praticamente uma dubladora. Eu vi na entrada, muito bonitinho. Quietinha ali, mas manda ver, né? Sim. É. Uhum. Olha, muita gratidão pela sua Muito obrigada, participação, menina. por você aceitar nosso convite. Agora você já faz parte da nossa egrégora aqui do Recanto Opa, Sátia. E sempre que prazer. quiser, tiver novidades, pode falar com a gente. A gente faz um outro podcast, um outro trabalho com você. Que Tá ótimo, bom? meninas. Amei. Nós Foi muito também. legal olhar para essas carinhas tão friendlies aí. E é muito fácil da gente falar olhando para vocês. É muito legal. A gente gosta desse formato, né? A gente acha que é mais agradável, né? Do que você ficar olhando por uma tela e falando sozinha, né? Então, Não, é bem assim, a legal. gente acha que é Estou bem, bem legal. acompanhada. O meu É, oral ficou feliz. Com essas carinhas ótimas aí. Aham. é Meninas, um verdade. prazer, muito obrigada mesmo, foi um prazer. Eu sei que vocês estão aí com um trabalho super bacana. Vou dar uma olhada, como estou prometendo a Martinha, eu vou olhar, eu vou olhar, vou olhar. É porque a doida está aproveitando um tempo livre aí nos estudos, mas eu vou olhar, eu adorei tudo isso aqui. Muito sucesso Que para bom, nós vocês, muita também. prosperidade, que a gente Sim, consiga todos os para dias nós. acordar e ajudar alguém, né? Que a gente mude Sim. nem que um pouquinho a vida de uma pessoa. Essa é a nossa missão e a gente está em missão. O planeta está num momento bem importante e a gente está em missão, né? É isso aí. 2023 a gente está com muita coisa Obrigada. legal vindo e você vai fazer parte disso também, tá bom? Muito obrigada, meninas. Até a Um próxima. beijo, Beijo. obrigada. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Caco. Tchau, Ninete. Tchau, linda. Beijo. Tchau.